Olá, seja bem-vindo a este programa ABC da Família. Hoje vamos assistir a uma mensagem da Bispa Cristel Tadeu com o título Comparação Laço do Diabo. Estas mensagens têm o grande objetivo de ensinar qual a vontade de Deus para a nossa família. Sem mais demoras, vamos então assistir. Até já! Quero agora falar um assunto que se chama comparação, que é um laço do diabo. Comparação é quando nós comparamos uma pessoa com outra. E, na verdade, tem dois tipos de comparação. Tem uma comparação que é mais saudável, que é um estilo competição, mas é uma competição justa, onde os dois, as duas pessoas têm a mesma hipótese, na verdade, de ganhar. Os dois estão no mesmo nível. É quando nós fazemos uma competição no esporte, por exemplo, a pessoa põe as crianças juntos, põe as mesmas idades juntos. Faço uma corrida para as mulheres, outras para os homens, porque tem a ver, não é uma comparação, uma competição, uma comparação injusta. É justa. Então, na verdade, isto é uma coisa boa, né? Porque isto puxa para a pessoa. Isto faz, mas então, esta pessoa consegue, eu também consigo, porque temos assim o mesmo tipo de talento, também vou conseguir. Então, isso faz que nós conseguimos fazer mais na nossa vida, porque nós não nos acomodamos. Isso faz que nós saímos da acomodação, por dizer. Então, de um lado, quando há uma comparação, é uma coisa boa, mas tem que ser uma coisa justa. E o que acontece, na verdade, o que nós vivemos neste mundo, que é o normal, é que há uma comparação que é injusta. Não é justo. Por exemplo, é no meio de uma casa, numa família, há uma comparação no meio dos irmãos. Mas cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem talentos diferentes. E muitas vezes uma criança é comparada com outra, porque a outra tem as notas melhor na escola. E muitas vezes os pais parece que dão mais importância às notas da escola, como que isto é o único talento, a única coisa importante na vida de uma criança. Ele tem que estudar, ter as boas notas, e se ele não tem, então está a ser constantemente comparado com o irmão, com a irmã. Então isso não é justo, porque talvez, uma tem um talento assim, outra tem um talento assim. E nós não podemos comparar isso. E isso, na verdade, isto é o quê? Isto é um jugo que o diabo coloca na nossa vida. Também vemos isto, mesmo na escola, no meio dos alunos, também há esta comparação. E também vemos isso nas coisas que pessoas têm. Há uma comparação, se uma pessoa tem um salário, que tipo de salário que tem, no tipo de casa, do carro, do relógio, se a pessoa está na moda ou não. Então, nós vivemos num mundo onde que é muito comum comparar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho, eu comparo com o que as outras pessoas fazem e têm. Porque, na verdade, nós vivemos um mundo que é assim e fomos quase como educados, porque em todas as áreas da nossa vida isto existe muito. Então, o perigo é que a pessoa começa-se a comparar, querer ser com outra pessoa e entra nesta comparação, que é uma coisa injusta, que não faz sentido. Mesmo às vezes dentro de uma família, dentro de um casamento, às vezes há uma competição entre homens e mulheres. Mas, às vezes, hoje em dia, quando tanto o homem como a mulher está a trabalhar, então parece que é uma competição, quem ganha mais dinheiro, quem tem uma posição melhor no emprego, todas essas coisas. Mas, quer dizer, é uma comparação completamente injusta e absurda. Como é que nós podemos comparar um homem com uma mulher? É completamente diferente. Mas todas fazem isso. Toda a gente faz isso. Até este movimento de feminismo também faz a mesma coisa. Quer ser iguais aos homens, quer fazer as mesmas coisas, mas nós não somos iguais. Então, esta coisa de comparação, na verdade, isto é um jugo. Isto é uma coisa que é colocada acima de nós e, na verdade, isto é um laço do diabo. Ele tem este objetivo, porque o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, ele tem este laço para que a pessoa caia nesse laço. Uma pessoa que cai nesse laço e começa a olhar para as outras pessoas, para o vizinho, para o irmão, para, assim, alguma pessoa, pronto, um colega, qualquer coisa. E ele vê,
esta tem uma casa nova. E depois, ele também quer uma casa nova. Esta arranjou outro carro, também quer outro carro. Tem um novo relógio, também quer um novo relógio. Quer dizer, em vez da pessoa viver a sua própria vida, está a competir o tempo todo com esta outra pessoa. Está-se a comparar. Isto é a coisa mais parva. Isto é um laço do diabo. Isto faz com que nós não atingimos o objetivo que Deus tem para a nossa vida, mas isto faz que nós ficamos parados no tempo, olhando para alguma coisa que não é o nosso alvo. Isso não é o nosso alvo. Mesmo quando a pessoa tenta ser com esta pessoa, nunca vamos chegar lá. Porque cada pessoa é diferente. E, na verdade, Deus criou cada pessoa diferente. Cada pessoa é única, cada pessoa tem dons diferentes, tem talentos diferentes e Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. E, aliás, a vida de cada pessoa é completamente diferente. Certas pessoas têm uma certa maneira de fazer as coisas porque eles passaram por situações na vida. Então, nós não podemos comparar ninguém com outra pessoa porque todos nós somos bem diferentes. Nós, claro, somos fruto do passado, onde nós nascemos, nas nossas famílias, mas cada um de nós é único e é muito especial e Deus nos fez assim, porque Deus tem um objetivo específico para cada pessoa. E, na verdade, Deus não compara ninguém com ninguém. Ele nunca diz ao Pedro, Pedro, por que é que tu não és mais com o Tomé? Né? Está sempre a andar a fazer tudo, porque tu não tens mais um pouquinho dele. Ou então do apóstolo João, por que é que não és assim? E ele também não falou a Tomé, Tomé, sem fé, outra vez sem fé, por que é que então não és mais com o Pedro? Ele nunca comparou um discípulo com outro, porque Deus não é assim. Ele nunca vai falar a nós, olha, esta outra pessoa, olha, esta está a conseguir, estás a falhar outra vez, mas o teu irmão não, a tua irmã não, e esta pessoa, pronto, está a atingir tudo. Deus nunca fala isso. Quando nós temos estes pensamentos, quando isto entra no nosso coração, é sempre o diabo. Ele coloca esses pensamentos, são comparações que ele quer que nós fazemos, que nós ficamos com esses pensamentos no nosso coração e que nós perdemos o foco da nossa vida. E que nós começamos a olhar para outras pessoas, começamos a comparar. E claro, quando nós nos comparamos com outra pessoa, na verdade há duas maneiras. A pessoa se compara e olha para esta pessoa e a pessoa pensa, eu nunca vou chegar lá, porque só estamos a olhar para esta pessoa, atingiu isso, esta pessoa passou no exame logo a primeira, esta pessoa faz e fala, esta pessoa consegue todas as coisas e às vezes, e depois há uma reação que a pessoa tem. E muitas vezes o que a pessoa faz, a pessoa começa a julgar, porque ele não consegue chegar lá. Então, uma maneira de se defender é julgar, é dizer, pois, mas ele tem uma falha, isso não é assim, ele é uma pessoa muito má, pronto, olha lá os sapatos que ele tem. Ele pode ter sucesso todo, mas olha lá os sapatos, não tem jeito nenhuma. E a pessoa começa a julgar ao outro lado. Quer dizer, o que é que a pessoa atinge com isso? Isso também que Deus nunca faz e que Jesus até disse, não julgueis para que não sejam julgadas. Nós não devíamos julgar, nós não devíamos nos comparar. E isso acontece muitas vezes, né? Quando a pessoa não chega, pensa dentro dele que outra pessoa é superior porque tem certos talentos que eu não tenho. Mas isso não faz dele superior. Isso faz que ele tem um outro objetivo na vida. Deus lhe deu esses dons que não deu a nós. Isso quer dizer que nós ainda não chegamos ao propósito da nossa vida. É isso que nós temos que descobrir. Depois também é outro lado, que às vezes uma pessoa se compara com outra e diz, pronto, esta pessoa não sabe nada, esta pessoa, pronto, está sempre a falhar. E a pessoa se torna assim com um superior e começa quase a desrespeitar a outra pessoa. E isto é tão mau com outra. Nós nunca devíamos nos comparar com outra pessoa. Isto não é de Deus. Deus, né, para Deus não há distinção de pessoas. Deus não faz diferença entre uma pessoa mais velha, mais nova, entre um homem e mulher, entre uma raça ou outra. Para Deus todas as pessoas são iguais. Ele não olha, tem aqui algumas pessoas que têm mais talentos do que as outras, tem aqui essa pessoa que, pronto, consegue fazer isso muito bem e outra não tem tantos talentos. Não. Quando Jesus dá o exemplo dos talentos, ele diz, a cada um é dada segundo a sua capacidade, aquilo que ele consegue aguentar, aquilo que ele consegue, tem a ver com o propósito que Deus tem para a vida dele. Então, um dá outra dá 3, a outra dá 5. A única coisa que interessa é o seguinte,
No final da vida, Deus vai pedir contas. Ele vai perguntar o que é que tu fizeste com os talentos que eu te dei. Eu te dei talentos para tu cumprires uma missão na tua vida. E depois a nossa resposta não pode dizer, pois, mas eu não tive os talentos da outra pessoa, eu não consegui fazer o que a outra pessoa está a fazer, porque esta pessoa, ele sabe disso, ele conseguiu fazer isso, ele tirou este curso, tirou outro curso, e eu não tenho jeito assim para estudar, não, esta pessoa... E Deus vai dizer, mas eu não estou a falar do talento da outra pessoa, eu estou a falar de ti. Os talentos que eu te dei, eu também te dei talentos a ti. Talvez o outro tenha mais talentos, mas ele também tem que prestar mais contas. Há mais contas a prestar desta outra pessoa. Se ele só te deu um talento, ou 2 talentos, né? O que é que fizeste com esses 2 talentos? Então, nós temos que entender isso. Quando há esta comparação e comparamos-nos com outras pessoas, isto é mesmo uma coisa diabólica. Isto é o diabo colocando um jugo na nossa vida e isto faz que nós não chegamos ao alvo que Deus tem para a nossa vida, não chegamos ao nosso propósito. Isto faz que um dia vamos aparecer diante de Deus e Deus pergunta o que é que fizemos com os dons e os talentos e nós não temos resposta, porque ficamos a olhar para outras pessoas. É mesmo tática do diabo de distrair a pessoa do seu alvo, porque cada um de nós tem uma caminhada que nós temos que seguir e a caminhada de cada pessoa é diferente. Então, como é que a pessoa então sai dessa situação de comparação? A pessoa diz, pronto, eu estou no meio disso, como é que eu saio daqui? Em primeiro lugar, nós temos que mesmo entender que Deus criou cada pessoa e Deus colocou em cada pessoa um talento e cada pessoa tem um objetivo na vida, um propósito que Deus tem para esta pessoa e cada pessoa tem este alvo para chegar lá. E nós também temos que olhar para as outras pessoas e, claro, nós vimos que esta outra pessoa tem talentos que talvez nós não temos, né? Outro tipo de talento. Então, nós também não devíamos julgar, pensar. Nós temos que pensar, eu tenho este talento, Deus dá para ver que deu este talento a esta pessoa. Então, devíamos estar felizes com esta pessoa quando ele consegue usar os talentos, quando ele começa a fazer, entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. E especialmente num casamento, né? Quando numa família. Nós temos que entender que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem talentos diferentes. E não é uma competição. Quem faz isso melhor, quem faz isso melhor, quem é mais organizada, faz isto melhor. Não. A família, o casamento, são 2 que começam a ser um. Então, cada um tem o lados melhores, né? Onde tem mais talento e outro não tem tanto talento, é o lado mais fraco. Então, nós juntamos esforço. Nós temos que olhar para o lado bom da outra pessoa, os talentos que ele tem. Então, ainda bem que o meu marido tem isso, porque pronto, assim já não precisa fazer isso. Ele vai fazer isto, ele gosta disto, é a sua chamada, ele faz isso. Então, pronto, eu posso me focar nos talentos que eu tenho, aquilo que eu gosto. E aí, as duas, na verdade, é por causa disso que um casamento é uma coisa muito poderosa. Porque é uma união de 2 pessoas. E cada pessoa tem dons e talentos. Então, quando se junta, são 2 pessoas, então os 2 têm mais talentos em comum, têm mais dons em comum. Então, conseguem, na verdade, fazer mais coisas, enquanto andam em união, no mesmo caminho, e quando eles entendem isso, e em vez de se comparar, em vez de fazer uma competição dentro da família, que eles entendem que cada pessoa é diferente, tem um papel diferente, tem um propósito na vida diferente e temos que aprender a trabalhar em conjunto, viver em conjunto. Então, em primeiro lugar, quando nós estamos debaixo desses ataques de comparação, que na verdade isto acontece a todas, né? Pode acontecer e depois você já está na boa, tudo bem, e de repente você falha numa certa área e quando nós falhamos, muitas vezes aí é que olhamos para as outras pessoas. Você está com um problema no seu casamento. Então já começa para os outros casais. Pois, esta está muito bom no casamento, esta tem os filhos todos bem educados, são um fracasso, não são ninguém. Quer dizer, por que é que está a comparar? Isso não resolve nada. A comparação não resolve nada. Se há um problema, então vai ter com Deus. Vai ter com Deus, Deus tem a solução. Ele tem a solução para esse problema. E nós, em primeiro lugar, então, temos que entender que Deus criou cada pessoa diferente, com dons e talentos, que é de propósito, e Deus tem um propósito para cada vida, para a vida de cada pessoa. E quando o diabo ataca, nós temos que entender que esta coisa de comparação, de comparar, é um laço que vem do diabo. E ele só vem para
roubar para destruir a sua vida, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Isto é o propósito dele. É um laço que ele coloca, né, à nossa frente para ver se a pessoa entra lá. E isto tem muito a ver com as nossas emoções também. Porque ele sempre lança esse laço quando a pessoa está mais frágil, quando a pessoa teve um fracasso, quando a pessoa falhou numa área, quando a pessoa pensou que ia conseguir, depois não conseguiu. E lá está o laço do diabo. E o laço está ali. Entra ali. Começa-se a comparar. Começa a julgar. Começa a desrespeitar. Começa a fazer isso. E a pessoa, né, quando a pessoa entra nisso, então a pessoa está ao caminho daquilo que o diabo quer. Que a pessoa perde o foco, não entra no propósito que Deus tem para a vida dele e não vai usar os talentos e os dons porque está a tentar ser outra pessoa. Ou então se torna uma pessoa muito coitadinho. Pois, eu não sou ninguém, não consigo fazer nada, esta consegue tudo, eu não sou ninguém, e a pessoa está a chorar e vai ligar para a amiga e para a mãe, coitadinha de mim, eu não consigo, pronto, eu não vou fazer mais nada, eu nunca vou conseguir. O que é que isto resolve? Você falando assim, isto não é solução. Porque Deus lhe deu esses dons, Deus lhe deu esses talentos. E se você caiu, se não deu certo uma vez, então o que é que nós dizemos a uma criança quando cai? Levanta-te e vai. O que é que estás aqui a fazer? Então, recuse-se, tome esta decisão. Isto é um laço do diabo. Eu recuso-me a comparar. Eu recuso-me a comparar. Eu não aceito. A minha vida, o meu alvo na vida, não é viver a vida de outra pessoa. Não é. O alvo da minha vida é, na verdade, eu ser o melhor eu mesmo. Então, a nossa caminhada não é tudo uma mar de rosas. Não é tudo calmo. É assim, vai montanhas e depois tem um buraco e depois tem algumas pedras e depois a pessoa cai do caminho e depois a pessoa, pronto, faz uma coisa errada. Quer dizer, os nossos caminhos não são tão direitinhos. E mesmo esta pessoa que você talvez está a pensar que é uma pessoa que tem tudo, que consegue fazer todas as coisas, muitas vezes esta pessoa, né, ou tem uma fachada, ele mostra para fora que está tudo bem, mas às vezes esta pessoa está com problemas na família, às vezes esta pessoa está com problemas no emprego, às vezes está com problemas no coração, às vezes tem outros problemas. Só nós olhamos para outra pessoa, nós não conseguimos ver o que é que está a passar com esta pessoa. Nós não conseguimos ver. Então, nós temos que sair desta comparação. Nós não podemos aceitar esta comparação. Nós temos que pensar que isto é uma tática do diabo. Ele quer que eu saia do caminho, ele quer, né? Ele quer destruir a minha vida, a minha família, os meus filhos, ele quer destruir, acabar com isso tudo. Mas ele não vai conseguir. Amém? Então, este é o meu conselho para si. Não entre na comparação. Isto é um laço do diabo para acabar com a sua vida. Estamos de volta. Hoje aprendemos que cada pessoa é diferente e não devemos fazer comparações. Deus não faz distinção de pessoas. Ele dá dons e talentos a cada um segundo a sua capacidade, como está escrito em Lucas 19:11. Você é único e Deus o ama. Temos de fazer a nossa parte, andar nos caminhos de Deus e praticar as suas leis. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher. E assim chegamos ao final do nosso programa, mas antes convido a visitar a nossa página espaçomulher.eu e lá pode deixar os seus comentários e sugestões. Daqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.